Olá a todos que me acompanham nesse canal e convido os outros para estarem comigo, que vamos refletir a respeito de um tema muito interessante. Por que o Dia da Mulher? Sabemos nós que o Dia da Mulher não é um dia comercial, é um dia que consagra e lembra a todos nós, principalmente as mulheres e aos homens também, da luta feminina por igualdade, por direitos, por liberdade. Vamos lá? Então, assim, e principalmente por reconhecimento e fortalecimento dessa luta, que ela começou apenas algum tempo atrás, e esperamos que ela persevere por, pelo tempo que for necessário. O que muita gente não sabe é que a história é que originou esta data. Para se ter uma ideia, o evento só foi oficializado em 1975, mais de 60 anos após a sua criação, em uma Assembleia das Nações Unidas, e que realmente delimitou a data como a data da luta pela justiça do gênero feminino. Desde a Idade Média, o que nós vemos? A caça às bruxas. As mulheres lutam por seus direitos assegurados e reconhecidos. Ao longo dos séculos, alguns deles foram incluídos nas leis, nas regras da sociedade e se tornaram leis. Muitas vezes não graciosamente, mas por conta dessa luta e da reivindicação. O problema é que essas conquistas foram feitas diante de anos de luta. E por isso que essa data é importante. Alguns pesquisadores defendem que a sugestão no século XIX foi realizada nas primeiras etapas da Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial caracterizou o quê? As famílias saírem dos feudos, irem para as cidades e a mulher ser inserida, porque havia necessidade, como havia muitas indústrias, ela foi inserida no mercado de trabalho. Outros defendem que a data nasceu no estopim da Revolução Russa, em 1917, motivada pela luta das mulheres russas por melhores condições de vida, trabalho e o fim da Primeira Guerra Mundial. De todas as teorias, a mais aceita é que a data nasceu após uma conferência na Dinamarca em busca dos direitos igualitários em 1910. E foi consolidada por um evento histórico, um incêndio numa fábrica em Nova York no ano de 1911. Em 1910, olha, vejam bem a história, 1909, 2 anos antes desse incêndio, as mulheres nova-iorquinas que trabalhavam nessa fábrica têxtil haviam feito uma greve reivindicando melhores condições de trabalho e voto feminino. Isso em conjunto com os nascentes sindicatos e com o Partido Socialista da América. Elas se reuniram em uma passeata com 15 mil mulheres. A fábrica, na época, recusou todas as solicitações femininas. Em 1911, mesmo diante de greves e manifestações, essa fábrica ainda mantinha suas funcionárias, que eram a maior parte da sua força de trabalho, em uma jornada de trabalho de cerca de 14 horas ao dia, em semanas que ultrapassavam 60 horas, e elas eram remuneradas com 6 a 10 dólares. Além da redução dessa jornada, as trabalhadoras também buscavam maior segurança, porque o material com o qual elas trabalhavam eram inflamáveis.
Em 25 de março daquele ano, tornou inegável justificada a solicitação dessas mulheres, mas a fábrica pegou fogo naquele mesmo dia, e dos 600 funcionários, 146 pessoas morreram queimadas, sendo 23 homens e 229 mulheres. Diante dessa fatalidade, o mês de março ficou marcado na história como uma conscientização do desastre. Alguns anos mais tarde, o mundo voltou os olhos para a Europa na Primeira Guerra Mundial. As mulheres aprofundaram a luta pelos seus direitos pelos seus direitos em trabalho, pela sua qualidade de vida e assolada pelas questões de guerra contra a própria guerra. E elas colocaram o seu questionamento em voz alta. No dia 8 de março de 1917, milhares de russas se reuniram em uma passeata pedindo os direitos para o gênero feminino. Assim, nos anos seguintes, a luta das mulheres continuou. Décadas mais tarde, a luta feminista seguiu ativa, cada vez mais forte e presente. O direito ao voto se consolidou, as leis se modificaram e se adequaram, assim como a sociedade como um todo. Mas foi somente em 1975 que a ONU reconheceu a data como uma celebração dos direitos do gênero feminino e como um marco no sentido de fortalecimento de Dia Internacional das Mulheres. Hoje, o evento é comemorado em mais de 100 países como um momento dedicado à luta pela igualdade de gênero, para celebrar as conquistas, cobrar direitos, relembrar as mulheres que foram vítimas da violência. Apesar de ser uma data muito importante, não é um feriado no Brasil. Desde as primeiras civilizações, estas questões foram se modificando. Na atualidade, o que acontece? Essa visão não está completamente superada em todos os países. Entretanto, é visível a gradual desconstrução social desses estereótipos negativos e reducionistas do papel da mulher na sociedade. A figura da mulher unicamente no papel de submissão, ela já se modificou muito. A mulher contemporânea acumula vitórias, como a sua inserção no mercado de trabalho, a ampliação da sua liberdade sexual e reprodutiva, a conquista da independência financeira dos direitos políticos. Mas todas as mulheres vivem assim? Não. Nós estamos vendo as mulheres da periferia das grandes cidades, as famílias cujo único apoio é a mulher, a mãe que cuida dos filhos, porque os homens abandonam essas famílias, as mulheres ribeirinhas do norte do país, as mulheres indígenas, as mulheres quilombolas, as mulheres camponesas, a grande maioria se encontra em trabalhos precarizados, sem carteira assinada, sem muita escolarização, sem assistência do Estado, muitas sem mesmo a documentação possui. Mulheres, meninas, negras, pobres, indígenas, ribeirinhas, camponeses, largadas à própria sorte. Esse sistema é muito injusto, em algumas sociedades é extremamente limitante, extremamente castrador a todas as mulheres. Lembrar que a luta feminina, e veja bem, e os homens? Os homens se modificaram, nós vemos hoje, grande maioria, os homens tiveram muitas conquistas, os homens estão assumindo mais a parentalidade, os homens assumem a casa, os homens são companheiros e parceiros. Todos os homens? Não. Hoje nós temos ainda muita violência contra a mulher, a violência sexual, o assassinato, a perseguição. Temos muitas lutas a serem conquistadas, porque o mundo é um todo, nós não podemos viver só no nosso lado
ocidental, nós temos também que pensar em todas as mulheres, em outras culturas, lembrar que a luta continua, né? O homem pode ser nosso companheiro, o homem também pode nos respeitar, pode nos ajudar nessa luta, conquistando os outros direitos e mais liberdade feminina, porque juntos nós podemos servir a coletividade como seres humanos responsáveis e éticos. Então, minhas queridas, meus queridos, vamos continuar, vamos continuar vamos continuar a estar sempre conscientes que esta luta não é uma luta agressiva, é uma luta por em paz, mas uma luta pelos direitos, pela, pelo respeito, pela dignidade da mulher e pelo respeito e dignidade ao ser humano. Um grande abraço no coração de cada um de vocês.